Olá, estamos começando mais um Impressões. E nesse programa, a cada semana, você tem a oportunidade de conhecer mais sobre a trajetória pessoal e política de um dos deputados, de um dos 36 deputados estaduais do estado da Paraíba. E nós recebemos hoje aqui no Impressões o deputado estadual Gervásio Filho, do PMDB. Seja bem-vindo ao Impressões, deputado. Motivo de muita alegria, Cláudia, participar pela primeira vez no programa Impressões. E certo de que vocês têm feito, é bom registrar, um grande trabalho junto à TV Assembleia aqui na Casa do Povo. E eu quero, é claro, aproveitar essa oportunidade para mandar um forte abraço a todos os telespectadores que nos acompanham. Muito obrigada. É impossível pensar na sua atividade política sem relacionar a atividade política do seu pai, que inclusive também foi presidente da Assembleia Legislativa, né? Foi isso mesmo? O senhor foi fortemente influenciado por ele ou o senhor acha que teria sido político independente do seu pai? Influenciado por ele não, porque se dependesse dele eu não teria entrado na política. É mesmo? Ele era totalmente contra. Como meu avô João Agripino também era contra a entrada dos filhos na política. Meu avô, em determinada fase da vida, na condição de deputado federal, levou toda a família para o Rio de Janeiro, logo que se elegeu deputado federal, corrigindo, e depois para Brasília. E fazia questão de fazer, de mantê-los fora do estado, talvez para evitar que eles pudessem se empolgar pela política. E já no finalzinho de sua vida, em 1986, o filho mais velho, João Agripino Neto, disputou uma eleição de deputado federal. Meu pai, quando foi candidato, meu avô já tinha falecido, porque meu pai foi candidato a primeira vez a deputado estadual em 1990. Meu avô faleceu em 1988. E meu pai tinha esse mesmo pensamento do meu avô. Ele achava, ele desejava que eu seguisse na minha profissão. Eu estava terminando o curso de Direito e meu pai queria que eu enveredasse. Pela advocacia. Exatamente, pelo caminho do direito. Mas, talvez por ter vivido no meio da política e ter assistido tanta coisa, que eu talvez tenha me entusiasmado e tenha tomado a decisão de seguir esse caminho. Eu não me arrependo, foi uma decisão que eu não sabia, eu não imaginava que fosse algo é uma luta muito difícil, é uma luta muito pesada. Você passa os finais de semana viajando, você não tem direito a férias, você vive realmente muito dedicado ao trabalho político. Aqueles que não se dedicam estão fadados ao fracasso. A dedicação ela é permanente. Você não tem hora para terminar suas atividades todo dia. O horário é o horário da necessidade dos amigos, da população. É curioso o senhor falar sobre isso, porque muita gente, quando vai criticar a atividade política, diz, mas há recessos muito longos. E como é que se dá essa atividade do político, o senhor se reportou há pouco, que não para? Com relação ao que você falou agora, dos recessos, o recesso é na casa. Mas as atividades fora da casa, elas são permanentes. Você veja que a casa não funciona, por exemplo, no final de semana. Mas nos finais de semana, geralmente, nós estamos viajando. Ou seja, visitando os municípios, participando de eventos nos municípios, alguns deles mais distantes, outros mais próximos. Mas não existe essa folga. Então, essa história de recesso, ele só existe, na verdade, aqui na casa. O recesso serve para as sessões e as comissões também, mas a outra atividade, ela é extra-assembleia. Você termina dedicando esse tempo que você dedica nos dias normais para poder ampliar suas visitas e o seu contato com os municípios. Essa interação do político com suas bases, com as lideranças que nos acompanham é muito importante. Porque é disso que você extrai o sentimento das pessoas e traz esse sentimento aqui para a Assembleia. Então essa história de recesso, para quem está fora é uma realidade, mas para nós que aqui estamos, a realidade é outra. É claro que tem alguns deputados que suas bases são mais próximas ou que não tem essa sistemática de estar realizando esse trabalho de visitação, mas eu aprendi e faço dessa forma. O senhor viaja toda semana?
Olha, praticamente toda semana. Às vezes, ininterruptamente, são muitos finais de semana seguidos, né? Uhum. Às vezes tem um final de semana ou outro que eu não viajo, mas normalmente sempre eu tenho algum compromisso. Voltando à trajetória da sua família, que tem uma inserção muito forte na política da Paraíba, o senhor se recorda a partir de que momento o senhor começou a pensar que poderia também dar continuidade a essa atividade política da família? Quando nós viemos morar aqui, eu tinha 5 anos de idade, Antes o senhor morava onde? em Cuiabá. Meu pai trabalhava lá. E meu avô terminou o mandato de governador, João Agripino, e se afastou da vida pública. Quando foi em 1982, ou seja, nós viemos morar aqui em 80, em 82, 2 anos depois, ele foi chamado a disputar uma eleição de deputado federal. E eu mesmo, criança, com 7 anos, participei e lembro nitidamente daquela eleição. Do respeito que as pessoas tinham por ele, do carinho que as pessoas tinham por ele, das histórias que as pessoas me contavam. E eram histórias tão fortes que eu guardo até hoje. Então, você poderia contar alguma dessas são muitas. Ele teve inúmeras histórias que são até contadas, inclusive lembradas nos dias de hoje. Os seus pronunciamentos, a sua forma positiva e verdadeira de agir, a palavra dada, que hoje em dia é uma coisa tão em falta na política, a história da palavra, do compromisso. Hoje em dia, se você colocar no papel, não vale. Antigamente você dava a palavra, estava resolvido. Isso mudou muito. E eu penso que foi exatamente por conta dessa forma de agir que a vida pública de meu avô ela foi sempre pautada num crescimento, nas vitórias. Ele foi um vitorioso, ele foi um homem que passou por praticamente todos os cargos no Estado, só não foi prefeito, vereador e deputado estadual, e sempre se elegeu, e com votações crescentes e grandiosas. Então talvez ali tenha começado a despertar em mim esse carinho, essa atração pela política. Uhum. E quando foi o momento de chegar e dizer, agora eu vou ser candidato a deputado estadual, porque foi esse o primeiro mandato que o senhor disputou, foi para deputado, né? Foi em 2002. Foi em 2002. Eu percebi que meu pai não iria mais disputar uma eleição de deputado estadual. Ele já tinha chegado num ponto, ele já tinha crescido ao ponto de ter que partir para voos maiores. E eu vinha numa ligação muito forte com a política, com as lideranças. Eu sempre estava aqui em João Pessoa recepcionando vereadores, prefeitos que vinham para cá. Então o senhor se engajava muito nas campanhas do seu pai? E não foi uma coisa programada, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Pois bem, quando chegou em 2002, que ele anunciou que não ia mais ser candidato a deputado estadual e seria candidato a deputado federal, aí foi uma coisa que surgiu naturalmente. As próprias lideranças foram a ele para perguntar se eu poderia ser candidato a deputado estadual. Porque se eu não fosse, eles iriam buscar as conveniências de nomes e etc e tal, em cada uma das regiões. E ele foi muito resistente. A reação foi isso, eu não quero saber. Ele odiou a ideia, ele não gostou da ideia, mas a coisa foi engrossando, foi tomando corpo, foi aumentando, foi crescendo, ao ponto de meu pai entender que era uma vontade que estava surgindo dos municípios, das lideranças, e eu terminei sendo candidato a deputado estadual em 2002 e disputei a 4ª eleição agora. Ele cedeu mais por causa da sua disposição de disputar ou pela pressão das lideranças? Eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu também não podia dizer que não foi. Ele percebia a minha vontade, a minha determinação. Ele percebia esse desejo, esse entrosamento, essa relação positiva que eu tinha, essa interação, como eu falei, com a classe política. Então, terminou entendendo que foi uma coisa que surgiu naturalmente e aceitou. A sua formação jurídica, o senhor é formado em Direito, é advogado, isso tem ajudado na sua atividade parlamentar? Em parte. Sempre ajuda, não deixa de ajudar. Mas eu me formei em 2001.
Para você ter uma ideia, eu nunca utilizei sequer a minha carteira da OAB, de advogado. Uhum. Eu nunca militei. Eu militei muito mais como estagiário do que como advogado. Porque quando eu já me formei no meio do ano, de 2001, no final do ano eu fiz o exame da ordem e já estava praticamente no ano da eleição, que foi em 2002. Então eu terminei me afastando da profissão, da minha profissão do direito, da área do direito, e ingressei nesse lado político, e você não tem, é muito difícil conciliar, porque você passa o dia inteiro envolvido na atividade. É muito difícil você veja que os políticos que são médicos, eles dificilmente conseguem conciliar, eles geralmente terminam se afastando, né? Advogados, enfim, a atividade exige muito da gente. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes para continuar essa nossa conversa com o deputado Gervásio Filho.